Saudações a todos os amantes de rádio, todos aqueles apaixonados por rádios antigos e também boas escutas de rádio. Eu estou aqui fazendo esse vídeo mostrando para vocês 4 aparelhos de rádio muito famosos, tá? E eu vou falar um pouquinho de cada um deles. Eu vou fazer um vídeo mostrando um pouquinho das características de cada aparelho desse. Então, eu vou falar rapidamente, né, sobre esses 3 aparelhos de rádio que eu estou mostrando aqui. Bom, este aqui, tá, é o famoso Tecsun, tá? Então esse aqui é um Tecsun PL310ET, então ele tem a função ETM, tá? Busca e armazenamento em memória de estações de rádio, então você consegue sintonizar, armazenar na memória dele as estações de rádio, então ele busca, né, automaticamente as estações de rádio disponíveis e, né, armazena ele na memória, e aí você consegue acessar de maneira mais simples. Ele é um rádio muito bom, muito pequeno, ele é compacto, ele tem um visor digital. Nesse visor, né, você pode optar em mostrar algumas funções. Aqui tem a temperatura, a hora, né, o nível da bateria, que no caso aqui são pilhas. Você consegue, né, também programar, né, para colocar, né, para desligar ou ligar automaticamente. Como eu falei, ele tem a função ETM, né, que é a busca automática. Pega todas as faixas de ondas curtas. E ele tem um diferencial também, que ele tem uma entrada aqui para antena externa. Se você quiser acoplar a ele uma antena externa, tá? Aqui você pode mexer no BW, né? E aí você consegue mexer um pouquinho na sensibilidade dele para captar ondas curtas. Então é um rádio compacto, né? Um rádio bem compacto, né? Aquele rádiozinho que você pode levar ali tranquilamente sem tomar muito espaço. Ele não é, evidentemente, a versão mais avançada, né, dos Tecsuns, né? Ele é o 310, mas, né, para começo, né, já é bom. Esse rádio aqui, né, ele já apareceu em alguns outros vídeos, né? Ele é o rádio da Sanyo, né? A Sanyo também fez bons aparelhos de rádio, tá? Esse rádio aqui, especificamente, eu achei ele interessante, né? Eu adquiri em um antiquário, tá? É o acabamento dele, a estrutura física dele, porque se vocês observarem, todo o acabamento dele é em couro. Então é um acabamento em couro, ele é todo em couro, tá? Esse é o grande diferencial, né, desse rádio, né? Alguns modelos de rádio antigo, né, eles vinham nesse formato de couro, tá? Então ele é no formato de couro, ele é a pilha, tá? Ele não tem muitas funções, né? Ele pega aqui, ele dispõe aqui de faixa SW, MW, AM, ondas médias, ondas curtas. Então ele, né, você consegue mudar aqui. Ele é totalmente a pilha, né? Então você abre aqui, né, e aqui você consegue, né? Aqui eu vou precisar ainda fazer alguns trabalhos de restauração nele, porque ele está muito, né, eu adquiri ele no antiquário, então ele está um pouco enferrujado aqui, tá? Então ele precisa ser recuperado. Toda a parte interna dele aqui toda a parte interna é papel, como vocês estão vendo. Então, né, com o tempo, né, ele acaba se desgastando, então isso precisa ser passar por um processo de recuperação. Mas ele é um rádio muito interessante e ele funciona, né, muito bem, e eu consegui obter muitos bons resultados nesse aparelho de rádio aqui na captação de ondas curtas. E é interessante porque ele é um rádio muito potente, né? Ele tem um poder de captação muito bom conectado a uma antena long wire, né? Então ele tem um poder de captação muito bom e ele é muito compacto, tá? Então é um rádiozinho muito interessante. Esse aqui
Logicamente, né, para os amantes do rádio, ele é um rádio bem conhecido também. Isso aqui é o famoso motorrádio, tá? Então, ele é um motorrádio de 6 faixas, tá? Ele não pega, ele não sintoniza FM, tá? Então, ele é um rádio simples também, porém, um rádio muito potente, né? Você consegue obter boas sintonias de rádio, principalmente na faixa de ondas médias, tá? Então eu consigo, com esse rádio aqui, sintonizar emissoras de rádio, por exemplo, emissoras em ondas médias a grandes distâncias, né? Por exemplo, da Paraíba, por exemplo, eu consigo sintonizar emissoras de rádio da Bahia, né? De outros estados em ondas médias, tá? Ele é bem simples aqui nessa parte você tem o seletor de faixas, né? OM, ondas médias, 25 metros, 19 metros, 31 metros, 49 metros, 62, 90 metros. Aqui você muda de faixa, né? Ele tem esse visor aqui bem característico, né, dos rádios da época, e é um rádio muito bom, tá? Eu consigo ter bons resultados em captação de ondas médias com esse rádio aqui, tá? E este outro rádio, por último, né? Mostrar este rádio aqui, que é um rádio que é muito famoso, tá? Muito conhecido, que é o rádio Transglobe. É uma edição da Philco, né? Que se notabilizou também em algumas produções de aparelhos de rádio. Então, isso aqui é um Philco, né? Ford, né? Ele tem 9 faixas, tá? Ele é um rádio muito bacana, tá? Ele tem um acabamento muito sofisticado, tá? Ele tem um acabamento que realça um pouco a madeira, né? O alumínio. Aqui você tem o botão de volume. Aqui você consegue mexer, né, você acender a luz aqui do visor, você tem essa função aqui, você consegue utilizá-lo tanto na função DC quanto na função AC, ou seja, você consegue utilizar esse rádio tanto a pilha quanto ligando direto na tomada. Aqui o botão de liga e desliga, 9 faixas, né? Você tem aqui o diferencial desse rádio também é que a antena dele é uma antena muito longa, tá? Ela tem uma antena telescópica muito longa. Uma coisa que eu acho interessante também desse rádio é que o seletor de faixas, né? Aqui, né? Que você consegue mudar as faixas. Ele vem aqui no estrutura cilíndrica, então você vai mudando as faixas aqui, então vai girando aqui cilindro, né? Você vê FM, então BC, você tem SW1, SW2, SW3, faixa 31 metros, 25 metros, 19 metros, 16 metros, 13 metros. Eu já fiz um vídeo, né? Já até postei um vídeo sobre esse rádio aqui, o Transglobe, e ele tem conectado a uma antena long wire, né? Eu consegui obter muitos bons resultados em captação de ondas curtas, né? Eu consegui sintonizar, por exemplo, a rádio internacional da Espanha, né? Que é a rádio, né, conhecida como a Rádio Nacional da Espanha Exterior, né? E a rádio, né, uma característica da Rádio Espanha é que ela transmite, né, alguns, né, programas também em português aqui para o Brasil. Então eu consegui aí sintonizar com uma boa margem, né, de qualidade a programação dessa emissora de rádio e também outras estações de rádio, tanto AM quanto ondas curtas. Então, um rádio muito bom, ele tem um acabamento muito bom, muito bonito, muito sofisticado. Um outro diferencial do Transglobe, né, é que
é a qualidade de som, tá? Então você liga esse som aqui, né? Esse aparelho de rádio, e você tem a impressão que você está escutando o som por uma caixa de som muito potente. Então ele tem um som muito bom, tá? Um som muito bom, e também com um diferencial também de vir, né, com a FM, né? O que diferentemente não acontece com o motorrádio e o rádio da Sanyo, né? Então eles não pegam, né, não sintonizam FM, tá? Eu vou fazer um vídeo, né? Eu já fiz um vídeo, né, mostrando o funcionamento do Transglobe, né, lá sintonizando a Rádio Espanha. Eu vou fazer outro vídeo, né, mostrando um pouquinho das características de cada um desses rádios, falando um pouquinho, mostrando um pouquinho da qualidade de recepção de cada um desses rádios, né, em ondas curtas e ondas médias, e um pouquinho do diferencial de cada um deles. É claro, tá, que tudo isso levando em consideração fatores, né, externos que influenciam no processo de captação, tá? Então, se você quer captar uma emissora de rádio, por exemplo, em ondas curtas, né, você deve contar com um bom receptor, claro, né, ou uma boa antena, mas também, né, você está sujeito às condições de tempo, né, de tempo e de local, tá? Então, dependendo do local onde você esteja, dependendo do horário onde você, o horário em que você tenta, né, ou busca fazer, né, essa captação de alguma emissora de rádio, tudo isso vai influenciar, tá? Então, vai influenciar o local onde você está, vai influenciar o horário, né? Então, tudo isso, né, condições climáticas, tudo isso vai influenciar, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Por exemplo, na Paraíba, tá? Na zona rural, né? Longe, né, das interferências, longe das redes de transmissão, tá? Eu consigo ter ótimos resultados, né, de recepção de ondas curtas com antena long wire, né? Mas, por exemplo, no norte do Piauí, que é onde eu resido, né, na zona urbana, né, mesmo utilizando uma antena long wire boa, eu não consigo, né, ter bons resultados em captação de ondas curtas, né? Então a captação é muito ruim por conta de todo, né, uma logística, né, de local, de interferência, né, cercas elétricas, redes de distribuição, né, tudo isso influencia. E um detalhe importante sobre essa questão de como as condições, né, de local, né, as condições técnicas influenciam no processo de captação de ondas curtas, eu vou dar um exemplo. Utilizando esse teste eu fiz utilizando o Texum, né, o PL310, tá? O PL310, né, uma das características dele é que, isso nos meus processos de escuta, né, nos testes que eu faço, né, o que eu tenho feito com ele, né, você não consegue, eu não consigo, no caso, né, obter muita diferença de número de estações de rádio sintonizadas, qualidade de sinal, eu estando conectando nele uma antena long wire, por exemplo, ou não conectando. Então ele não, ou seja, ele tem um padrão meio que constante. Então se você está lá, você sintonizou uma emissora de rádio lá, você está com a antena long wire nele, você tirou a antena, né, desconectou, você não nota diferença no sinal, né? Então normalmente eu tenho um padrão, né, eu consigo captar à noite algumas estações de rádio, com esse rádio aqui, por exemplo, eu consigo sintonizar a rádio nacional, por exemplo, tá? Mas um determinado dia, né, faltou energia à noite, né? Tava sem energia, né? Faltou energia, né? Choveu, né? E estava sem energia, então toda a localidade aqui ficou sem energia, tá? E aí, nesse momento, né, nesse intervalo de tempo onde não tinha energia, tá? Eu fiz, né, uma busca,
né, em rádios de ondas curtas, e eu consegui sintonizar com uma qualidade assim primorosa, né, mais de 10 estações de rádios de ondas curtas, né? Por exemplo, eu consegui sintonizar com uma boa qualidade rádios dos Estados Unidos, eu consegui sintonizar com uma boa qualidade de áudio a Rádio Nacional, tá? A Rádio Nacional de Brasília tá com uma qualidade de som muito boa. Daí eu consegui captar várias outras estações de rádio em ondas curtas, tá? Com uma qualidade consideravelmente boa, né? Porque, né, levando em consideração o padrão de qualidade, né, das captações de ondas curtas, eu consegui um resultado esplendoroso, né? Eu consegui sintonizar muitas estações de rádio em onda curta e com uma qualidade de som consideravelmente boa durante o período em que não tinha energia elétrica, né? Por quê? Porque nós sabemos que, né, existem as redes de distribuição, essas redes de distribuição existem correntes elétricas, essas correntes elétricas geram ondas eletromagnéticas, e essas ondas eletromagnéticas impactam diretamente, né, nesse processo de recepção. E nesse dia especificamente, durante esse período de tempo sem energia, eu consegui ter excelentes resultados com esse rádio aqui. Eu não, infelizmente, não pude fazer o teste com os demais. Então, só para mostrar, né, que essa questão das condições onde você está, né, influencia muito. Então, você pode pegar, por exemplo, um Tec-Sum, né, como esse, em uma determinada localidade, você tem uma excelente captação de sinais, né, de rádios de onda curta, né, e num outro local você não ter, né, como no meu caso, né, na Paraíba, por exemplo, na zona rural eu consigo ter um excelente resultado de captação de ondas curtas, mas, por exemplo, lá na cidade eu já não consigo ter mais esse mesmo desempenho. Então, todas essas coisas devem, né, ser levadas em consideração quando nós analisamos tudo isso. Então, eu vou tentar fazer um pouquinho e mostrar um pouquinho. Eu já fiz isso também em vídeos anteriores com o rádio motor, com o motorrádio com o Sanyo, né? Inclusive até com esse rádio aqui também. Mas eu vou fazer aqui outro, né? Falando mais específico, mostrando mais um pouquinho, né? Das características específicas, claro, para as condições em que eu vou fazer o vídeo. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Obrigado aí pela atenção e até o nosso próximo.